Olá amigos do YouTube, eu venho hoje com mais uma videoaula, dessa vez falando sobre alarmes e falando sobre essa central aqui, a central da SCP, a Alardmax 4 RF, tá? Primeiramente, como eu sempre faço, eu vou fazer umas considerações iniciais sobre essa central, falar as vantagens e as desvantagens dela. A primeira vantagem dessa central é o custo, né? Porque ela é uma central bem barata. Ela tem a facilidade de você conseguir cadastrar determinado botão do controle remoto para armar determinadas zonas de maneiras infinitas. Por exemplo, eu posso pegar meu controle remoto e configurar esse botão lá, por exemplo, para armar a zona 1 e a zona 2. Eu posso colocar esse botão aqui para armar a zona 3 e a zona 4, botar esse outro para armar a zona 1 e a 4. Então eu tenho como fazer isso de maneira infinita. Eu simplesmente cadastro um controle e digo nela qual a permissão de setores que esse controle tem para poder armar. Então, pela lógica, dá para mim, por exemplo, com uma única central dessa, fazer o alarme, por exemplo, de 4 lojas, tá? Eu poderia colocar um setor em cada loja, colocar, né, com 1, 2 sensores, né, em série ou em paralelo, tanto faz. E dizer que um controle, por exemplo, só tem permissão para poder armar o setor 1, o outro controle para armar o setor 2, o outro para armar o setor 3 e o outro para armar o setor 4. Dá um controle para cada usuário dessas lojas. Então eu conseguiria com uma única central fazer um alarme para 4 lojas. Isso na lógica iria aumentar a segurança, porque se você tem 4 lojas distintas e uma única central, simplesmente a pessoa que vai furtar a loja tem uma certa dificuldade em anular esse sistema, até porque ele não sabe em qual loja que se encontra a central de alarme. Então vamos dizer que ele entre na loja 1, mas a central esteja instalada na loja 3, então a central estaria com um nível de segurança muito bom. Porque a primeira coisa que tem que se ver no sistema de alarme é que a central tem que estar muito bem escondida. O cara chegou na central, ele chegou no cérebro do seu sistema, ele anula totalmente o seu sistema. Cortou todos os fios, acaba a comunicação, acaba a sirene, acaba tudo. Então isso é uma vantagem, porque eu acho que é uma das únicas centrais que eu conheço que tem como fazer isso. Na maioria, as centrais, o máximo que dá para elas fazerem é dividir os sistemas em partição A e partição B. E ela não trabalha com essa metodologia. Então o máximo que você pode fazer com uma central, as outras, é dividir elas em 2 lojas. Isso é uma vantagem, tá? E já as desvantagens dela, tá? Eu acho que as desvantagens dela são até um pouco maiores do que as vantagens. Mas, bom, a desvantagem 1, ela não tem zona inteligente. A zona inteligente é um recurso que auxilia muito a gente em relação a alarmes falsos. Quando há alarme falso, você ativa essa zona inteligente e isso diminui, isso limpa um pouco o problema. Então vamos dizer que você tenha o que é a zona inteligente, primeiramente, né, para os que não sabem. Eu já falei sobre isso em outras videoaulas, mas vamos falar aqui o que é a zona inteligente. Zona inteligente é o seguinte: você ativa a zona inteligente, então a central vai passar a não disparar quando houver um primeiro pulso do sensor. Então o sensor detectou a primeira vez, ela entra em stand-by esperando um segundo pulso, não necessariamente daquele mesmo sensor, pode ser de um outro sensor. E quando gera o segundo pulso, aí sim ela vai gerar o alarme. Então tem como você habilitar e dizer o tempo que você quer que ela fique aguardando até esse segundo pulso. Então vamos dizer que você habilite a zona inteligente e diga que o tempo de zona inteligente é 10 segundos. Então ele vai receber o primeiro pulso num determinado sensor, e se em 10 segundos ele não receber um segundo pulso em qualquer sensor do sistema, ele reseta e depois tem que dar novamente um primeiro pulso. Então isso diminui muita coisa, porque uma pessoa andando ela vai gerar mais de um pulso num espaço de tempo curto. Então isso aí purifica muita coisa. Então para trabalhar com essa central, você tem que trabalhar com um sensor bom. Não pode ser uma zona, um ambiente muito hostil. Então você pode trabalhar com essa central que ela vai trabalhar bem. Ou então trabalhar com sensores duplicados. Já teve situações de eu ter que reaproveitar centrais dessa que eu coloquei zona duplicada, né? No caso, né, em paralelo. Vocês voltem lá na nossa aula lá que nós temos só ensinando ligações de sensores, explicando ligações de série, em paralelo e tudo mais, porque aqui nós só vamos falar da central. Não vou explicar como é que é feita ligações de sensores, tá?
Então nela, ela dá para vocês trabalharem em paralelo, que ela funciona direitinho. Isso aí é uma desvantagem muito grande dessa central. Fora isso, é uma central que no começo ela gerava um pouco mais de problema, mas esse CPU já está um tempinho no mercado. Ela já aprimorou muito essa central dela, ela já mudou muito a eletrônica da central. Hoje a central está até com uma cara nova, não está mais com essa capa, já está com mais alguns recursozinhos, mas eu não entendo ainda como é que eles não incorporaram nela ainda a zona inteligente. É algo que realmente não dá para entender. E uma outra desvantagem grande também dessa central, que eu também não sei porque a empresa ainda insiste nisso, é que ao mudar a senha do instalador dela, você esquecer essa senha, simplesmente você inutiliza essa central, tá? Enquanto todas as outras centrais têm como você resetar essa senha do instalador, essa central não tem como você resetar essa senha. Então vamos dizer que tem um instalador mal intencionado, vamos dizer assim, né, que quer manipular esse cliente, e ele muda essa senha do instalador e vira as costas, suma, né? Quando você chama um outro instalador, simplesmente o outro instalador vai ficar de mãos atadas, porque ele não tem como resetar e mudar essa senha. E sem essa senha ele não faz configurações nenhuma. Então a senha de fábrica é 5656. O ideal é que realmente se mude ela para que tenha um maior nível de segurança. E ao mudar você simplesmente não pode esquecer. As novas centrais, se eu não me engano, dá pra... eu posso estar falando besteira, mas eu acredito, né, que já me falaram que tem como fazer esse reset mais direto com autorizada, tá? É um equipamento próprio que reseta isso, então isso gera um custo. Não tem um processo que você faça diretamente na central com ela desarmada para fazer o reset dela. Então eu não acho isso uma coisa legal, acho que monopolizar o cliente não é uma coisa boa. Eu acho que você tem que conquistar o cliente por outras maneiras, tá? A fidelidade do cliente de outras maneiras, com transparência, com bom trabalho, e não de uma maneira que no meu ponto de vista não é legal. Mas tem várias visões. Tem instaladores que acham isso uma coisa boa, eu não acho, eu acho isso uma coisa ruim, tá? Se chegar na casa de um cliente, vai mexer na central dele e dar a má notícia para ele que ele tem que trocar a central dele simplesmente porque a senha foi mudada e não porque ela foi queimada. Já é chato dizer isso quando a central está queimada ou está com defeito. Quanto mais dizer para ele que tem que trocar simplesmente porque você não sabe a senha. Então fica uma coisa chata. Então uma coisa também que eu não gosto dessa central é isso. Outra coisa também que por um lado é um ponto positivo, mas por outro lado é um ponto negativo, é o tipo de conexão dos cabos dela. Ela trabalha com os conectores, tá, diretamente na sua base. São esses conectores aqui. A vantagem é que ao instalar ela e tiver qualquer problema na central, você tiver que tirá-la para poder fazer a manutenção, é muito fácil a remoção, porque simplesmente você tira o conector, tá? Então você não precisa religar ela toda de novo. É só tirar o conector fora, fazer a troca, reparo e depois trazer ela de volta. É só conectar. Então a remoção dela se torna muito fácil. Mas em compensação, por ser um contato, ele pode gerar algum tipo de zinabre, que vai fazer com que esse contato, que tem que ser um contato de muita confiança, tá? Que é o do sensor, esse sinal tem que estar sempre voltando, pode gerar algum mau contato. Na prática eu não vejo isso acontecer muito não, salvo locais perto de praia. Então eu não aconselho instalar essa central perto de praia, por ela ter esses contatos, gera algum tipo de zinabre. As outras não, as outras são os parafusos que você coloca e pressiona, esse parafuso ele aperta e gera sempre um contato mais forte em cima dos fios. Aqui são plugs, são conectores que podem gerar um mau contato, fazendo com que o sinal que vai para o sensor e volte para ela não volte 100%, gerando algum tipo de alarme falso, tá? Mas na prática você não vê isso acontecer muito. Mas são essas as desvantagens dessa central. Agora vamos passar para a parte de instalação, e depois, feita a parte de instalação, eu vou fazer a parte de programação da central. Aí já dá para finalizarmos ela. Ela tem aqui o painel dela frontal, ligada por um chicote. Esse modelo mais novo já é um conector, tá vendo? Que você, anti-burro, vamos dizer assim, né? Que a gente chamava isso muito em informática, que tem uma conexão única. Então já é bem legal. Mas as centrais mais antigas, deixa eu ver se eu tenho alguma aqui. Acho que eu tenho alguma aqui, só um minutinho.
Achei uma mais antiga aqui, ó. Vocês vão ver que o conector dela é um tipo um cabo flat. Aqui, tá vendo, ó? Um cabinho flat, onde é muito fácil. Olha, conectado aqui, olha. Olha, conectado aqui. Onde é muito fácil inverter a posição. Então ele tem uma marcação de uma setinha aqui. Vocês têm que ver a marcação certa, conectar. Mas não tem erro não, se conectar errado não tem problema. Você só pressiona aqui diretamente o teclado. Se ela não der sinal, não der os apitos, é porque tá errado. Você inverte, aperta novamente, começou a fazer pi, 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 porque tá certo a conexão, tá? Mas as mais antigas são esse cabo flat aqui. O resto é tudo muito parecido, tá? Vocês verem como é que eles mudaram bem a eletrônica com o tempo. Eles foram aprimorando algumas coisas nessa central. Eu só não sei como é que eles não acabaram ainda com essa senha, não fizeram um modo de reset e não colocaram a zona inteligente. É isso que eu realmente não entendo. Não entendo mesmo. Vamos voltar aqui então. Então ela tem um cabo flatzinho, como eu falei, vocês podem desconectá-lo para trabalhar de melhor maneira. Ok, separar essa parte frontal. Vamos separar. Tirar, remover essa pecinha aqui. Ou, né, marcar a primeira furação, que é essa daqui, encaixar na parede. Marcar a segunda furação, encaixar ela diretamente, deixar ela fixa lá na parede. Nesse módulo aqui entra a bateria. Esses dois fiozinhos aqui, o preto e o vermelho, tá? São os fios da bateria. O preto vai no negativo e o vermelho vai no positivo desta bateria aqui, tá? O vermelho vai aqui na parte vermelha, o preto vai aqui no preto com o negativo. Mas vocês colocam só quando terminar mesmo toda a instalação, porque a bateria vai atrapalhar o trabalho. É melhor o espaço vazio. Nós temos esse primeiro conector aqui, que é um conector da linha telefônica. Em algumas centrais ele está dividido em 4 pinos, e outras centrais ele está dividido em 3, como está aqui, ok? Nós temos esse segundo conector aqui, né, que é o de 2 pinos, que é o da sirene, que é esse preto e vermelho. E nós temos esse outro conector aqui, maior, onde você liga todos os seus sensores. Então, o interessante, como todos os conectores são em caixas diferentes, não tem como você encaixar errado aqui na central. Então eu vou falando de cada um deles, segurando o conector aqui, que fica bem fácil a explicação.